e nunca julgar ninguém. Por exemplo, isso de nunca julgar ninguém é muito importante. Quero te dar um exemplo bíblico de alguém que eu gosto muito. Paulo, o apóstolo. Já fiz muitas palestras sobre Paulo. O livro espírita que eu li, mais bonito, mais importante é o Evangelho. O mais bonito para mim, que mais tocou a minha alma, e o livro que eu li mais vezes, é o livro Paulo e Estevão. É um livro do Espírito Emmanuel, pelas mãos abençoadas de nosso querido Chico Xavier. Alguém já leu aqui Paulo e Estevão? Você já leu? Se você já leu ou não leu, escreva nos comentários, só para eu já saber quem leu o livro que eu mais gosto, o livro espírita, que eu mais gosto. Se você já leu o livro Paulo e Estevão, escreva lá nos comentários. Eu li. E se você não leu, escreva. Não li. Se você não leu, você não sabe o que está perdendo. Se você escreveu, eu li, você sabe do que eu estou falando. É fantástico. Você fica com os pés na terra, porque ninguém aprendeu a voar sozinho só com avião, mas você fica com a mente nos céus, a mente no infinito. E lá conta a história do apóstolo Paulo. Paulo é como se fosse o 13º apóstolo de Jesus. Em verdade, o 13º apóstolo, depois de Judas, que se suicidou, eles fizeram um sorteio, estabelecendo que o sorteio viesse de uma inspiração divina, e teve o 13º apóstolo, foi escolhido alguém de nome Matias. Então, Matias é o 13º apóstolo. Mas Paulo é o 14º apóstolo. Paulo não era o mais preparado, não era o mais preparado, mas era o que mais trabalhou. Foi o que mais treinou. É a mesma coisa com aquele jogador. Eu não manjo nada de futebol. Mas a gente ouve falar de um, de outro. Eu gosto de personalidades. Eu assisti esses dias a vida daquele Cristiano Ronaldo. Embora não goste de futebol, mas de vidas eu gosto. Ele falou, eu sei que eu não sou o melhor jogador. No sentido de dom. Tem gente que tem dom para jogar. E eu sei que eu não sou aquele que tem o melhor dom. Porque ele sabe que joga bem, sabe que tem dom, mas eu sei que tem gente melhor do que eu. Mas eu sou o melhor do mundo. Não tem ninguém melhor do que eu. Não por causa do dom, mas por causa do treino. Ninguém treina como eu treino. O treino acaba às 5 da tarde, eu fico até às 7. Todo mundo vai embora, eu estou até às 7 horas. No carnaval, todo mundo está pulando, eu estou treinando. Todo mundo come tudo, eu não como nada que não pode. Então eu sou o melhor, e ele sabe que é o melhor. Eu sou o melhor, não porque eu seja, mas porque eu sou aquele que mais treinou. Mesma história de Paulo. Paulo era o que mais precisava treinar. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. O que Paulo era antes da conversão, quando ele chamava-se Saulo? Ele era um homem de Deus iluminado que ajudava as viúvas. Ele era um doutor da lei. Que é doutor da lei, ele era um profundo conhecedor e divulgador do Antigo Testamento. Quando falava da lei, as leis mosaicas. Ele pregava na sinagoga, era um profundo conhecedor, ele tinha uma verdade dele. Na época de Paulo, começou a surgir os primórdios do que a gente chama de cristianismo, as chamadas igrejas do caminho. O que era casa do caminho? Eram casas de cristãos que acolhiam os doentes no caminho, acolhiam leprosos. Tinha uma nova doutrina. Quem que era o personagem principal? Jesus de Nazaré. E Saulo pensou o quê? Estou falando sobre não julgar os outros. Saulo pensou o quê? Essa nova doutrina é apócrifa, não é verdadeira. A verdadeira doutrina que eu tenho, que eu entendo. E ele começou a perseguir os cristãos. Paulo, quando perseguia os cristãos, perseguia por raiva de Deus? Não, ele amava Deus. Ele vivia dentro da igreja chamada sinagoga, que é a igreja dos judeus.
da sinagoga. Ele ficava, ele morava, ele era um doutor da lei, ele não fazia outra coisa que não estudar as Sagradas Escrituras. Ele amava Deus, e amava para valer, mas um Deus que ele entendia do jeito dele. Do jeito dele. Era verdade? Era para quem? Para Paulo. E aquela verdade ele entendia que estava sendo conspurcada, estava sendo manchada, maculada por essa nova doutrina. As pessoas estavam largando a doutrina dele indo para outra, e aquela outra era uma fantasia, logo eu precisaria acabar com a fantasia. Esse era o pensamento dele, e ele se especializou nisso. Era um homem que falava bem. Não bastasse perseguir o povo de perto, esse homem começou a perseguir o povo de longe. Está tendo lá em Damasco um movimento muito forte disso. Eu vou a Damasco. Subiu no cavalo com mais algumas pessoas, servos, ele era importante, ele andava com um séquito de pessoas. E lá foi ele para Damasco. Para quê? Para defender Deus. No meio do caminho aparece Jesus. Paulo cai do cavalo, literalmente, cai de joelhos no chão e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala para ele: esse povo que você está indo matar é meu. Eu sou Jesus. Você está me perseguindo. Por quê? Na hora ele se arrependeu. Vendo Jesus, percebendo a luz, e disse: Senhor, que queres que eu faça? E ele se torna, para mim, o maior apóstolo do Cristo. Você já pensou se no mundo a gente tivesse julgado? Olha, ele é assassino de cristão, não perdoa, mandou matar a pedrada o primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão. Ele defende a lei no rigor, mas a lei dele não perdoa se for criança, se for mulher, vai todo mundo preso, todo mundo condenado. Você acha que esse homem vai pregar Jesus se ele manda matar os outros que sequer citam o nome dele? Você acha que a gente vai pegar nessa pessoa? Não vai dar certo. Ele é o mais desqualificado para essa tarefa de todos. Porque ele é inimigo mortal de Jesus. Quem é inimigo mortal de Jesus, você vai converter no maior servo, no maior discípulo? Isso não tem como, tudo tem como para Deus. Por isso que conversão nunca é humana. Não adianta você falar para a pessoa. Quantos já tinham conversado com Paulo? Fala: Paulo, larga de matar criança, matar mulheres, larga de fazer isso daí. Conversa dos outros não resolve. Olha, larga de beber, você está bebendo demais, larga de se prostituir, larga de... Bom, entendendo que prostituição no Evangelho não é só a prostituição que a gente conhece, a paga, mas aquela pessoa que dorme com muitas pessoas, prostitui o próprio corpo, não necessariamente recebendo dinheiro. Só estou definindo para você quando a gente fala prostituição. Larga esse vício da pornografia. Quantas vezes alguém que tem vício do álcool, da droga, do crack, da heroína, da cocaína, da bebida, da pornografia, qualquer vício, quantas vezes ele já foi alertado? 1 milhão, 2 milhões? A mãe fala todo dia para ele: larga isso, larga isso. Isso nunca converte ninguém. Espiritualmente falando, a única conversão é quando Deus toca no seu coração. O resto é conversa. Te alerta, mas não te converte. A única conversão verdadeira, o bendito vai largar o crack, vai largar a pornografia, vai largar a mentira, vai largar a fofoca, vai largar o álcool o dia que Deus tocar no coração dele. O dia que Deus tocar, aí não precisa de muita conversa. Para ser honesto, não vai precisar falar nada. De repente, ele muda.